Você pode ser uma pessoa boa e, mesmo assim, estar destruindo a própria vida sem perceber. Sabe por quê? Porque tem uma diferença enorme entre ser bom e ser bonzinho. O bom escolhe ajudar. O bonzinho se sente obrigado. O bom tem caráter. O bonzinho tem medo de desagradar. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando por dentro não estava nada bem? Você ajuda, resolve, cede, engole, sorri e no fim do dia fica com aquela sensação esquisita de que viveu para manter os outros confortáveis. Como se você estivesse sempre apagando incêndio na vida alheia, enquanto a sua própria casa vai ficando sem luz. Imagina uma carteira sem zíper no bolso de trás. Você é honesto, mas o mundo não funciona com base na sua honestidade. Se aquilo está aberto, uma hora alguém mete a mão, às vezes sem nem se achar ruim, só aproveita a oportunidade. O erro número 1 dos bonzinhos é esse: transformar a própria bondade em acesso livre. Hoje eu vou te mostrar como o estoicismo resolve isso de um jeito moderno, prático, sem teatrinho filosófico. E fica até o final, porque eu vou te entregar um ajuste mental que muda seu posicionamento sem te deixar frio, sem te deixar arrogante, sem te deixar amargo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de força interior do jeito que funciona na vida real. E eu deixei na descrição o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo. Ele encaixa perfeito com o tema de hoje, porque é sobre construir firmeza sem perder a humanidade. Agora respira e vem comigo. Tem um tipo de cansaço que não vem de trabalho, vem de submissão disfarçada de gentileza. Vem de você estar sempre se adaptando, sempre entendendo, sempre cedendo, até o dia em que você olha no espelho e não sabe mais onde você se perdeu. O bonzinho normalmente não percebe que está preso num padrão, ele acha que está sendo maduro. Só que maturidade não é engolir tudo. Maturidade é saber escolher o que entra na sua vida e o que fica do lado de fora. E aqui começa a primeira parte do problema. A raiz de muita bondade não é virtude. É medo. Medo de ser visto como ruim. Medo de perder a aprovação. Medo de ser rejeitado. Medo de criar climão, medo de ser julgado. A pessoa não diz sim porque ela quer, ela diz sim porque ela não aguenta o desconforto de dizer não. E parece pequeno, até você perceber o estrago, porque quando você vive assim, você vira alguém que funciona por reflexo. Você não escolhe, você reage. No trabalho, alguém te empurra uma tarefa em cima da hora, daquele jeito. É rapidinho, é só você que sabe fazer. Você já está no limite, mas a boca vai lá e responde, tá, me manda. Na família, alguém te provoca com piada atravessada. Você finge que não ouviu. O coração acelera, mas você sorri por educação. No relacionamento, você abre mão de algo importante porque não vale a pena discutir. Parece que você está evitando o problema, só que você está criando outro. O problema de estar sempre se traindo. O estoicismo tem uma ideia simples que muda o jogo. Virtude não é agradar. Virtude é agir com retidão. E retidão exige coragem. Coragem não é briga. Coragem é sustentar um limite sem tremer por dentro. E tem uma pergunta que eu queria que você segurasse agora por alguns segundos, sem correr dela. Quando você ajuda, você sente paz. Ou sente um aperto, como se tivesse sido empurrado. Esse aperto é um sinal, não é fraqueza. É o seu corpo te dizendo, você fez algo contra você. Aí entra a segunda armadilha que destrói os bonzinhos, a tentativa de comprar respeito sendo útil. Tem gente que acredita de verdade que precisa ser indispensável para merecer lugar. Então ela vira o resolvedor oficial. O quebra-galho, o deixa comigo, a pessoa que todo mundo chama e todo mundo some quando ela precisa. E repara numa coisa cruel, quanto mais você entrega sem critério,
mais o outro aprende que você aguenta. E quando o outro aprende isso, ele começa a te tratar como recurso. Não necessariamente porque ele é um vilão. Às vezes ele só se acostumou. Você vira o cara que fica até mais tarde, a pessoa que cobre o colega, a que responde mensagem fora de hora, a que cede o final de semana, a que aceita só mais uma coisinha. Só que o respeito não nasce do tanto que você carrega. Respeito nasce do tanto que você se posiciona. O estoico entende que valor não vem de ser necessário, vem de ser íntegro. Integridade é você ter uma linha interna e não atravessar essa linha só para manter todo mundo feliz. A partir do momento em que você para de se oferecer como sacrifício, muita coisa muda. Algumas pessoas vão reclamar sim, só que essa reclamação é o som do seu antigo papel sendo arrancado. Agora, a terceira parte é onde o bonzinho costuma se enganar com mais força. Ele chama fuga de paz. Você já ouviu alguém dizer: "Eu sou tranquilo, eu não gosto de conflito"? Talvez você já tenha dito isso. O problema é quando não gosto de conflito vira "eu não me respeito quando me desrespeitam". Existe uma paz verdadeira que nasce de clareza, e existe uma paz falsa que é só silêncio. Silêncio não é calma. Silêncio pode ser medo. E essa paz falsa cobra juros, porque tudo que você engole não desaparece. Vai para o corpo, vai para o humor, vai para o sono, vai para o jeito que você trata quem te ama, vai para o seu olhar. A pessoa acumula tanto que uma hora explode no lugar errado, ou congela, ou começa a sumir, ou vira amarga. E depois ainda se culpa por estar diferente. O estoicismo não te ensina a engolir, ele te ensina a escolher a resposta com firmeza. A firmeza não é grito, firmeza é consistência. Tem um tipo de conversa que dá medo, eu sei, só que ela é exatamente a conversa que salva a sua paz de verdade. Você não precisa entrar em discussão longa, você não precisa provar nada, você só precisa parar de fingir que não aconteceu. E aqui vem a quarta peça, que é onde muita gente se sabota mesmo quando tenta se posicionar. Você se explica demais. Quando o bonzinho tenta colocar um limite, ele se sente culpado. A culpa começa a dar aquela coceira por dentro. Aí, ele tenta aliviar essa coceira justificando. Ele vira uma ata, vira um relatório, vira um pedido de desculpas sem ter feito nada errado. Poxa, é que eu tô numa semana corrida, sabe? É que eu tô com uns problemas. É que eu não queria te decepcionar. E do outro lado, alguém entende uma mensagem perigosa. Se eu insistir mais um pouco, ele cede. Limite não é debate. Limite é um ponto. Você pode ser educado sem ser explicativo. Você pode ser gentil sem ser frágil. E eu quero te dizer uma frase que pode soar dura, mas é libertadora. Você não precisa convencer ninguém de que o seu tempo vale. Você precisa agir como se valesse. Nessa hora, muita gente sente um frio na barriga, porque dá a impressão de que está sendo grosseiro. Só que não é grosseria, é clareza. E já que a gente chegou até aqui, me fala uma coisa nos comentários, na moral. Qual desses pontos você mais se reconheceu? O medo de desagradar, a necessidade de ser útil, a fuga de conflito, o excesso de justificativa. Escreve só uma palavra ou uma frase. Às vezes, colocar isso para fora já é um passo para virar a chave. Seguindo, o quinto ponto é um dos mais difíceis de aceitar. Você tenta ser compreendido por quem só quer vantagem. Existe um tipo de pessoa que não está confusa, ela está confortável. Você explica, fala com carinho, tenta mostrar seu lado, tenta ser justo e nada muda. Porque o problema não era falta de informação. O problema era interesse, e é aí que o bonzinho perde energia onde não devia. Ele tenta transformar alguém que se beneficia do seu limite frouxo em alguém que respeita. Só que respeito não se implora, respeito se treina. O estoicismo não pede para você odiar ninguém, ele pede para você ser lúcido.
lúcido o suficiente para perceber padrão. Padrão é o que alguém faz repetidamente, não o que alguém promete quando você ameaça sair. Tem gente que só é doce quando sente que vai perder o acesso. E aqui entra um momento de reflexão que eu queria que você não pulasse. Quem na sua vida te trata bem quando você diz sim, mas muda de cara quando você diz não? Essa resposta é um mapa. O sexto ponto é o medo de perder pessoas, e por causa disso você aceita migalhas. Isso aparece como, cada um tem seu jeito. Aparece como, ele é assim mesmo. Aparece como, deixa pra lá. Só que tem um limite entre tolerância e humilhação. O bonzinho aceita ser interrompido, aceita piadinha, aceita desdém em tom de brincadeira, aceita sumiço e depois um foi mal que não muda nada. Aceita ser colocado em segundo plano e ainda agradece quando recebe um pouquinho de atenção. E isso é cruel, porque uma parte de você sabe, você sente. Só que você engole porque tem medo do vazio, medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo de bater o pé e descobrir que a pessoa só ficava porque você se dobrava. O estoicismo te chama para uma maturidade rara, entender que algumas perdas são libertação. Se alguém só permanece quando você se diminui, isso não é amor, é conveniência, e não precisa transformar isso em guerra. Basta parar de se oferecer como chão. Agora a sétima parte é o ajuste final, a correção estoica que coloca tudo no lugar. Seja bom, mas com estrutura. Bondade com espinha. O objetivo não é virar um cara duro, paranoico, que vê manipulação em tudo. O objetivo é parar de ser uma casa sem porta. Pensa numa casa acolhedora, cheia de vida, cheia de calor. Ela recebe. Gente, ela tem hospitalidade, só que ela tem porta, tem chave, tem regra, tem horário. Se alguém chega chutando, não entra. Se alguém entra e desrespeita, é convidado a sair. Isso é você. Você pode continuar sendo gentil, prestativo, humano e ainda assim ter limites claros. Você pode ajudar, mas sem se abandonar. Você pode amar, mas sem se vender. A mudança real começa quando você decide que a sua paz não vai mais depender da aprovação de ninguém. E aqui tem um ponto que dá uma virada silenciosa na sua cabeça. Você não é responsável pelo desconforto do outro quando você está sendo justo consigo mesmo. Algumas pessoas vão tentar te fazer sentir culpa, vão usar silêncio, cara feia, ironia, vitimismo, cobrança indireta. Isso acontece porque elas estavam acostumadas com o antigo você. O antigo você era previsível. O novo você dá trabalho. Só que, a partir do momento em que você sustenta o limite, sem teatro, sem agressividade, sem justificativa infinita, o mundo se ajusta. E se o mundo não se ajusta, você se afasta com mais paz. Você não precisa de vingança. Você precisa de direção. No fundo, o bonzinho não é fraco por falta de força. Ele é fraco por excesso de culpa. Ele confunde respeito com ser aceito. Confunde amor com não desagradar. Confunde paz com silêncio. E quando você aplica o estoicismo do jeito certo, a insegurança diminui porque você para de depender do humor do mundo para se sentir em pé. Você começa a se sentir no controle mental, porque você volta a escolher. Escolher quando ajudar, escolher quando recusar, escolher quando conversar, escolher quando ir embora. Agora eu quero fechar esse vídeo te deixando uma pergunta que vale ouro. Se você continuar vivendo como vive hoje, o que vai acontecer com você daqui a 1 ano? Com seu tempo, sua energia, seu respeito próprio? Se a resposta te assustou, ótimo. Esse susto é consciência chegando. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal para continuar nesse tipo de treino e compartilha com alguém que vive se anulando e acha que isso é virtude. E comenta aqui embaixo o que mais pegou em você. E escreve, sou grato, para eu saber que você assistiu até o fim. O meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo,
está na descrição e ele aprofunda exatamente isso. Como construir firmeza, disciplina e paz interna sem virar alguém frio, sem virar alguém amargo. Daqui a pouco vão aparecer 2 vídeos para você continuar nessa linha. Um sobre como dizer não sem culpa e sem explicação.